Imagine você estar no centro de uma polêmica nacional. O país inteiro com os olhos voltados para você. As críticas não param, os julgamentos são pesados e as redes sociais se tornam um campo minado. Foi exatamente assim que Rodrigo Godoy se sentiu após a morte de Preta Gil. Mas, ao invés de silenciar para sempre, ele resolveu falar. E o que disse causou ainda mais choque. Rodrigo não poupou palavras ao expor sua versão dos fatos. Em uma publicação que repercutiu intensamente, ele disse abertamente que Preta Gil deu com a vida dele. Palavras duras, cruas, que caíram como uma bomba para os fãs da cantora, principalmente considerando que ela havia acabado de falecer, vítima de um câncer, após uma longa batalha. Essa afirmação não surgiu do nada. Segundo ele, Preta teria dito diversas vezes, durante o relacionamento e após a separação, que faria de tudo para destruir sua reputação. E, segundo suas palavras, ela conseguiu. Rodrigo relatou ter sido cancelado, atacado de todas as formas, acusado de traição, abandono e até mesmo de oportunismo. Ela cumpriu o que prometeu, escreveu, em tom de desabafo. E não parou por aí. Em outro trecho de suas declarações, ele mencionou um ponto que inflamou ainda mais os ânimos: a herança. Rodrigo afirmou que, juridicamente, teria sim direito à parte dos bens de Preta, e que já estaria, inclusive, recebendo sua parte. A notícia pegou todos de surpresa. Afinal, o casamento já havia acabado, e os boatos sobre traições e falta de apoio durante o tratamento da cantora estavam frescos na memória do público. Para muitos, era impensável que ele tivesse qualquer participação na divisão do patrimônio. Mas Rodrigo se defendeu. Disse que nunca foi atrás de dinheiro, que o relacionamento com Preta era real, e que o amor entre eles existiu sim, apesar dos erros cometidos. Ele também declarou que, se quisesse, poderia expor fatos e bastidores do relacionamento que ninguém imagina. Porém, segundo ele, não faria isso por respeito à memória da cantora, ao pai dela, Gilberto Gil, e principalmente à filha que ela deixou. Essa postura ambígua, entre a vítima e o vilão, dividiu ainda mais a opinião pública. Para uns, era apenas um homem tentando se defender em meio ao caos. Para outros, era um oportunista que, mesmo após a morte de Preta, continuava buscando atenção. O que ninguém pode negar é que, com essas declarações, Rodrigo Godoy reacendeu uma chama que muitos acreditavam ter se apagado com a morte da cantora. E agora, a pergunta que não quer calar é: até onde ele está disposto a ir com essa história? Assim que Rodrigo Godoy quebrou o silêncio e soltou suas declarações bombásticas, o que se viu foi uma avalanche de reações nas redes sociais. Em questão de minutos, seu nome estava nos trending topics, e os comentários explodiram em todas as plataformas, de Twitter a Instagram, passando por Facebook e TikTok. Mas o que predominou não foi apoio. Foi fúria. Muitos enxergaram suas palavras como insensíveis, frias e, acima de tudo, desrespeitosas. Afinal, Preta Gil tinha acabado de falecer. Sua família ainda estava em luto. Os fãs ainda choravam a perda de uma artista que marcou gerações. E Rodrigo, em vez de preservar a memória da ex-esposa, vinha a público dizer que ela havia acabado com a vida dele. Para grande parte do público, isso soou como uma tentativa desesperada de limpar sua imagem. Ou pior, de chamar atenção em um momento tão delicado. As críticas vieram de todos os lados. Influenciadores se posicionaram, artistas comentaram, e até perfis anônimos se mobilizaram para denunciar, cancelar e expor cada detalhe do passado do personal trainer. Memes circularam. Vídeos antigos ressurgiram. E as pessoas não perdoaram. Diante da enxurrada de ataques, Rodrigo reagiu de forma previsível. Começou a restringir os comentários em suas postagens. Depois, simplesmente os desativou. Seu perfil no Instagram, que antes era repleto de imagens pessoais, treinos e momentos ao lado de Preta, passou a exibir um silêncio desconfortável,
quase um reflexo da solidão em que ele se viu mergulhado após a morte da ex-esposa e o julgamento público implacável. Mas ele não desapareceu completamente. Em meio ao turbilhão, fez uma publicação discreta. Um texto simples, mas carregado de subentendidos. Essa vida é louca. Sigam com amor. Foram essas as palavras. Nenhuma menção direta ao que estava acontecendo. Nenhuma tentativa de se defender. Apenas uma frase ambígua, que muitos interpretaram como uma tentativa de pedir paz, ou talvez, de se colocar como vítima de tudo aquilo. No entanto, para a opinião pública, o estrago já estava feito. A imagem de Rodrigo Godoy, que já vinha sendo desgastada desde as acusações de traição e abandono de Preta durante seu tratamento contra o câncer, agora parecia ter afundado de vez. Mesmo aqueles que tentavam entender seu lado, reconhecer suas dores ou dar o benefício da dúvida, começaram a se afastar. A internet não esquece. E nesse caso, tampouco perdoa. O tribunal das redes sociais foi implacável. E para Rodrigo, o veredito parecia claro: culpado. Pelo que fez, pelo que disse, e até pelo que não disse. Quando Rodrigo Godoy mencionou que teria direito à herança de Preta Gil, uma nova onda de indignação varreu as redes sociais. Para muitos, era um absurdo. Como um homem acusado de trair e abandonar a esposa durante o momento mais delicado de sua vida poderia, agora, herdar parte do que ela construiu. Mas por mais revoltante que parecesse para o público, a realidade jurídica nem sempre caminha lado a lado com a moral popular. Do ponto de vista legal, a situação não era tão simples quanto parecia. Rodrigo e Preta estavam separados publicamente há meses, sim, mas juridicamente a separação definitiva ainda não havia sido concluída em cartório, pelo menos, até onde se sabe. Isso significa que, tecnicamente, ele ainda podia ser considerado seu cônjuge legal. E, nesse caso, teria sim direito a uma parte da herança, dependendo do regime de bens estabelecido no casamento. Essa possibilidade, no entanto, abriu um novo debate. Ele seria um herdeiro legítimo ou um herdeiro indigno? No Brasil, o Código Civil prevê que pessoas que tenham cometido atos graves contra o falecido, como traição, abandono material ou emocional, ou qualquer tipo de conduta que vá contra os deveres do matrimônio, podem ser deserdadas judicialmente. O termo jurídico é indignidade. E diante do que foi exposto por Preta Gil durante sua vida, inclusive em entrevistas e desabafos, muitos passaram a questionar se Rodrigo não se encaixaria nessa categoria. Especialistas começaram a se manifestar. Advogados deram entrevistas explicando que, para alguém ser considerado indigno, é preciso haver uma ação judicial, normalmente movida pela família, com provas concretas da conduta inadequada. Ou seja, não basta a indignação popular. É preciso que a justiça reconheça a má conduta e determine a exclusão dessa pessoa da herança. E aqui entra mais um detalhe delicado. Mesmo que Rodrigo fosse excluído da partilha de bens deixados por Preta, ele ainda poderia pleitear pensão por união estável ou casamento, caso comprovasse que dependia financeiramente dela ou que tinha direitos adquiridos por conta da convivência. Algo que, para muitos, seria uma afronta, mas que a lei brasileira permite. Essas nuances legais acirraram ainda mais os ânimos. A cada nova informação, o público ficava mais revoltado. Memes, vídeos explicativos e até aulas de direito começaram a circular nas redes, tentando esclarecer a situação. Afinal, as pessoas queriam entender: Rodrigo realmente vai sair com parte da herança de Preta Gil? Até agora, a família da cantora não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Nenhum processo foi divulgado publicamente. Mas bastou a possibilidade para transformar o luto em indignação. Para muitos fãs e amigos da cantora, a ideia de Rodrigo lucrando com sua morte é simplesmente inaceitável. E no centro de tudo isso, permanece o silêncio da justiça. Um silêncio que grita. E que deixa no ar a dúvida que todos querem ver respondida: Rodrigo Godoy será mesmo excluído da herança? Ou a lei, fria e objetiva, permitirá que ele receba aquilo que o amor, ou a falta dele, já não justificaria mais? Em meio a toda a turbulência, ataques e acusações, um episódio inusitado chamou a atenção de quem vinha acompanhando o caso. Rodrigo Godoy, o ex-marido envolvido em tantas polêmicas, foi visto reunido com a família de Preta Gil. Sim, exatamente com aquelas pessoas que, até então,
todos imaginavam querer distância dele. A cena parecia contraditória à primeira vista. Como poderia haver espaço para qualquer tipo de aproximação após tudo que foi dito, insinuado e vivido? A imagem de Rodrigo ao lado de familiares da cantora, como o ator Otávio Miller, ex-marido de Preta e amigo próximo da família Gil, gerou surpresa e, claro, especulação. Haveria um clima de reconciliação? Estariam tentando resolver tudo longe dos olhos do público? Ou seria apenas uma tentativa de manter a civilidade em um momento de dor? Até agora, ninguém da família se pronunciou oficialmente sobre o encontro. Mas fontes próximas relataram que a reunião foi breve, marcada por um clima de contenção e respeito, e não necessariamente de afeto. Segundo relatos, Rodrigo teria se aproximado de forma discreta, tentando oferecer palavras de conforto, ou, quem sabe, buscar alguma forma de encerramento pessoal. Nesse contexto, um novo elemento surgiu: a dúvida sobre quais eram as reais intenções de Rodrigo. Teria sido um gesto genuíno, um pedido de perdão, ou uma movimentação estratégica? Para quem já o julgava com desconfiança, o episódio soou quase como oportunismo. Para outros, foi visto como um ato de coragem, ou até de humildade. Mas o que ficou evidente é que, independentemente da motivação, essa aproximação não apagou os ressentimentos. Muito menos mudou a percepção do público. O gesto não foi suficiente para reparar a mágoa exposta, as críticas ou a imagem manchada. Rodrigo também não fez alarde sobre o encontro. Apenas publicou uma mensagem breve em seu perfil: "Vida louca, sigam com amor." Uma frase vaga, quase enigmática, que deixou espaço para inúmeras interpretações. Estaria se despedindo definitivamente desse capítulo de sua vida? Ou apenas tentando suavizar a pressão que vinha enfrentando? A verdade é que, nesse momento, qualquer ação sua é analisada com lupa. Qualquer palavra, gesto ou omissão vira pauta. E essa reunião, por mais breve que tenha sido, reacendeu um debate ainda mais profundo. Até que ponto é possível o perdão, a reconciliação e a reconstrução após uma perda marcada por tanta dor pública? A família de Preta, conhecida por sua discrição e dignidade mesmo diante do caos, manteve o silêncio. E talvez esse silêncio diga mais do que qualquer declaração.